Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Renato Edson do canal Os Experts. Aquele canal que você que é mãe, pai, né, e quer dar uma melhorada aí realmente no dia a dia, né, ou seja, na preparação do seu filho, né, nos estudos, e quer entender algumas ideias, algumas dicas de como você pode estar auxiliando o seu filho na escola, você vai justamente para poder obter alguns insights, né, algumas ideias e entender um pouco mais da realidade escolar do seu filho, né? E hoje eu quero trazer aqui para vocês um conceito até um pouco diferente, aí, mas que poucos alunos entendem realmente, né, e acabam desanimando muito, né, durante seus estudos por não entender realmente como que essas coisas funcionam, que é o conceito de variância. Né, ou seja, então o que acontece? Isso aí acontece na vida, né, ou seja, em geral. Né? Nem tudo acontece, né, da maneira como a gente imagina, da maneira como a gente espera. Ou seja, vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Você imagina que quanto mais você estuda, né, melhor você vai sair nos seus simulados. Né? Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, melhor você vai sair na prova do Enem. Né? Então você imagina o seguinte, olha, eu comecei a estudar em janeiro, né? E aí, desde janeiro eu estou fazendo simulados, né? Vou estudar até dezembro desse mesmo ano. E aí o que acontece? Olha, nesse primeiro simulado é normal que eu vá um pouco mal, porque eu estou começando a estudar agora. Então, a sua expectativa é o quê? Você acertar, sei lá, 20% da prova, né? E aí no próximo simulado, né, que você for fazer, você já estudou mais um pedação do conteúdo. E aí você acha que não, agora eu vou acertar 25%. E aí no próximo 27%, no próximo 30%, 32%, 35%. A gente tende a imaginar que o nosso gráfico de acertos, né, ele vai sendo uma linha reta, né, ou seja, tendendo ao 100%. Né? Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, né, ou seja, muito por conta desse conceito de variância que muito pouca gente entende. Né? Por quê? Qual que é a ideia aqui? Ó? A variância de uma variável aleatória é uma medida do quanto o valor dessa variável irá desviar no curto prazo dos seus valores esperados para o longo prazo. Né? Então, no longo prazo, eu imagino que quanto mais eu estude, mais eu vou acertar questões, né? Ou seja, melhor eu vou sair naquela prova, tá certo? Só que às vezes, o que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, desse primeiro simulado que eu fiz, né, coincidir, né, de ter caído questões que eu já tinha estudado. E aí nesse primeiro simulado, o que acontece? Eu vou lá e acerto 35% dele. E aí quando eu pego o meu segundo simulado, né, e coincide, né, ou seja, já que as questões ali, né, ou seja, o conteúdo que vai estar na prova do Enem é um conteúdo aleatório, né, ou seja, dentro de uma quantidade de conteúdos que o Enem te disse que você deveria estudar, ele vai selecionar de forma aleatória ali vários e colocar na sua prova. Então pode coincidir desse segundo simulado cair uma série de questões que você ainda não viu, né, ao contrário do primeiro. E aí no seu segundo simulado você vai lá e acerta 20%. E aí você fala, tá errado, porque no primeiro eu acertei 35% e no segundo eu acertei 20%, então tudo que eu estou fazendo tá errado. E aí o aluno começa a se questionar e aí ele começa a achar, né, que ele não vai, que todo o trabalho que ele está fazendo, né, ou seja, está sendo em vão, né, que ele não está conseguindo atingir os resultados. E aí quando ele vai fazer o terceiro simulado, coincide novamente de cair questões que ele ainda não tinha visto, e aí ele vai mal de novo. Né? Ou seja, isso faz um aluno acabar o quê? Tendendo a perder a sua motivação. Né? Ou seja, a achar que todo o trabalho dele não está funcionando. Né? Quando na verdade foi apenas uma questão aleatória, né? Ou seja, que aconteceu ali. Né? E aí você imagina se esse aluno, por exemplo, chega lá no seu 20º simulado, né? E aí cai muitas questões que ele se preparou bem, né? Que ele estudou e ele tem um aproveitamento muito grande. E aí de repente no dia da prova do Enem, né? Ou seja, cai algumas questões que ele não estava preparado e aí ele vai muito mal e aí ele começa a questionar se tudo que ele fez durante o ano realmente valeu a pena, se foi correto, se não foi.
né? Então entender que isso pode acontecer é importante, né? O fato de você ir mal numa prova não quer dizer necessariamente que o seu trabalho foi mal feito. Mas aí você vai começar a se questionar o seguinte: tá, mas eu entendi esse conceito e agora eu quero entender o que eu posso fazer, né? Ou seja, para tentar minimizar essa variância, né? Porque é impossível praticamente a gente imaginar que você vai ser capaz de neutralizá-la, né? Ou seja, de acabar com ela. E na verdade a resposta é muito simples, né? Na verdade você tem que estar o mais bem preparado possível. A gente vem falando que preparação para Enem, preparação nos estudos para vestibulares, ela é uma preparação a longo prazo, né? Então se você faz uma boa preparação a longo prazo e você vai compreendendo, né? Ou seja, conteúdo a conteúdo, fazendo exercícios, preparando, estudando, né? E abarcando todos os conteúdos, o que vai acontecer? Você vai minimizar a chance, né, de que a variância acaba te atrapalhando, né, durante a prova. Porque se eu estudar a maior parte dos conteúdos ou todos os conteúdos da melhor maneira possível, eu estou reduzindo ao máximo a chance de cair uma questão que eu não saiba. Eu estou reduzindo ao máximo a chance de eu ir mal naquela prova, tá certo? Então você pensa, então é simples demais, né? Ou seja, é só me preparar. Sim, né? Então por que você está dizendo isso, né? Por que você escolheu esse tema para gravar esse vídeo? A questão é, a resposta é muito simples, né? Do que você deve fazer, de como você deve se preparar. O que não é simples é as pessoas saberem lidar com ela, né? O ponto principal, né, que eu quero que você compreenda nesse vídeo de hoje é justamente o quê? Que isso vai acontecer ao longo da sua preparação, né? Ou seja, então se por acaso você for muito bem numa prova, né, você vai muito bem numa redação hoje, né, tirar 950, né, e aí de repente você faz uma outra redação amanhã e tira 720, né, ou seja, não quer dizer necessariamente que você fez tudo, que você está se preparando da maneira errada, né? O que isso pode significar é que talvez caiu um tema aqui, ó, né, quando você tirou esse 950 aqui, que foi um tema que acertou em cheio algo que você dominava, né, que você conseguiu ter sacadas ali, né, e esse outro tema não foi tão bom, né? Então o que você tem que estar fazendo é o quê? Tá entendendo, né, ou seja, que isso vai acontecer no simulado, isso vai acontecer nas provas, isso vai acontecer nas suas redações, na sua preparação, né, e que você vai ter que saber lidar com essa situação, né, ou seja, entender o quê? Que a melhor forma de lidar com essa variância aí é se preparar da melhor maneira possível. Porque se eu me preparo da melhor maneira possível, qualquer tema que cair na redação, a tendência é que eu vá com uma nota muito alta. Se eu me preparo da melhor maneira possível, qualquer simulado que eu for fazer, a tendência é que eu vá com uma nota muito alta, né? Então isso é importantíssimo para qualquer aluno, qualquer pessoa que faz uma preparação de longo prazo, para que essa pessoa tenha isso em mente, né? Ou seja, saiba se preparar da melhor maneira possível e saiba não desanimar quando os resultados não aparecerem, tá certo? E eu deixei até um vídeo na semana passada falando um pouco de como que as coisas acontecem realmente a longo prazo, né? Então eu acho que isso é primordial para qualquer um que esteja realmente querendo, né, ter um sucesso nos estudos, né? Entender que uma nota de uma única prova, de um único simulado, ela não é a nota que determina o seu sucesso escolar, mas sim o conjunto, né? Realmente um processo, tá certo? Então se você gostou desse vídeo aí, se você acha que foi um vídeo útil, deixa o like, né? Isso aí ajuda bastante o nosso canal a tá crescendo, né? Segue a gente lá no Instagram, se tiver qualquer dúvida, né, qualquer coisa, qualquer sugestão que você tenha de vídeo, pode deixar lá pra gente também, tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima.